Fala galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um videozinho aqui no nosso querido canal do Kamui Canal de Animes. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a animação de One Piece. Esse vídeo não é para criticar, mas fazer alguns apontamentos que eu acho que me parecem coerentes. E lembrando que eu não sou nenhum especialista, não tenho nenhum conhecimento técnico sobre o processo da animação, sobre esses efeitos especiais, então aqui é tudo achismo. Aí vocês vão concordar ou discordar, é tudo bem com vocês. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, só lembrando que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, quem vocês acham que pode ter interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso canal, conhecer a gente. E lembrando também que temos Spotify, temos uma página no Instagram, vão estar aqui os dados. E se você quiser se tornar um apoiador do Milênio, entra lá no Apoia-se, tem 3 categorias diferentes: cápsula de bronze, chapéu de prata e coração de ouro, para vocês escolherem fazer parte dessa grande comunidade que é o Kamui. Então vamos comentar sobre essa animação One Piece, que já passou por várias transformações. E de imediato já digo, gosto bastante da animação atualmente do One Piece, tá? Não é uma crítica à animação atual do One Piece. Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente consegue ver diferenças na forma da demonstração de certos poderes, principalmente em relação ao hack, o hack do rei e o hack de armamento. Então a gente consegue ver uma diferença muito grande ao passar dos anos na forma que o anime demonstra esses poderes. Lembrando inicialmente que a gente não via hack. A hack do armamento era uma coisa assim, pressuposta. Você entendia que, depois que o conceito é apresentado, você entende certas cenas do passado, como essa, do Rayleigh defendendo o almirante com um chute só, sendo que ele é feito de luz. E o anime, a partir de certo momento, o mangá também, colocaram esse destaque preto no hack do armamento, que eu, sinceramente, achei fabuloso. Acho que fica muito mais interessante, muito mais incrível, e dá uma ideia de dureza, uma ideia de consistência, como se o braço tornasse de ferro. Eu acho que ficou muito legal. Mas, contudo, entretanto, todavia, a partir de um certo momento, somos apresentados a novas formas de utilizar o hack, sem ser as 3 principais, vamos dizer assim, que é um pouco de mistura. De você usar ataques imbuídos com o hack do rei, que a gente vê isso pela primeira vez com exatidão, o arco de Wano, o próprio Kaido traz essa ideia. E a gente tem também a noção de um hack do armamento avançado, que também é apresentado pra gente em Wano, eu esqueci o nome do personagem agora, mas é o velhinho, gente boa, mafioso. Vai aparecer ele aí na tela. Ele traz até um nome diferente, Ryo, chama de Ryo, que é esse hack do armamento que, sendo bem sincero, sabe o que lembra, gente? Lembra aquele arco de Hunter x Hunter, que os guris começam a aprender a focar o Nen numa parte só, pegar o Nen que tá distribuído pelo corpo todo e focar numa parada só. E aí vamos falar da animação em si, não dos conceitos. Qual o problema, pra mim? Tem cenas que isso funciona, esse destaque gigantesco que faz na animação, de botar efeitos, botarem essa coisa meio Dragon Ball Z da vida, vamos dizer assim, e colocar esses poderes brilhantes. One Piece sempre teve uma coisa muito mais clean no início e no mangá, sempre foi uma coisa muito mais clean. Você não vê, por exemplo, um Kamehameha, poderes assim, uma Genkidama. Você vê muito mais troca de soco, cortes e por aí vai. E agora, vamos dizer, atualmente a gente consegue ver muito mais esses destaques visuais que soam como esses poderes um pouco mais fantasiosos. O problema na animação não é o conceito em si que eles estão atribuindo nas cenas, é formas de usar. Eu vou apresentar nesse vídeo formas que eu achei que ficaram legais, formas que a mesma forma da primeira, mas que ficou bom, e outras que, ficou bom, mas pra mim descaracteriza um pouco o ataque e o golpe em si. E o primeiro exemplo que eu queria trazer, que é o exemplo que primeiro me incomodou, é esse momento aqui da luta do Luffy contra a forma híbrida do Kaido. O que acontece? Esse é o momento que o Luffy tá conseguindo ter essa maestria do hack e do armamento avançado. E ao mesmo tempo que ele descobre esses ataques especiais imbuídos de hack do rei. Ou seja, ele é apresentado 2 formas diferentes de ataque. Aí você fica meio, o que é o quê? E o anime ele usa formas convencionais ali de separar pra gente, isso aqui é hack do rei, isso aqui é hack do armamento. Só que tem uma certa hora que você não sabe o que tá acontecendo. Essa hora aqui, que o Luffy tá dando um uppercut aqui no Kaido, um socão no queixo, na animação pra mim ficou paia. Ficaram muitos efeitos luminosos, beleza, você dá um destaque, você dá uma coisa da emoção, porque é isso, né? A animação tem tudo ali, você tem o visual, você tem o auditivo, você tem o movimento em si. E no mangá você tem essa página muito mais clean, mas que você consegue ter a certeza do que tá acontecendo. Veja, eu tô vendo o movimento aqui do Luffy, eu tô vendo um espaço em branco sem nada do ar aqui, uma certa potência e a cabeça do Kaido fazendo assim. Na animação você tem a mesma coisa, só que brilho gigantesco amarelo aqui. Você não consegue entender
nenhum que tá acontecendo de certa forma. Você só aceita, tá, beleza, o Luffy deu um socão, sabe? Eu achei que não ficou legal nessa cena em si, porque os ataques do Luffy, principalmente, é muito soco, muito chute, assim, beleza, você tem um momento com soco de fogo, assim, e mais adiante, com o uso do Gear 5, fica uma coisa mais diferentona, mas ainda assim, são socos, sabe? Agora, um exemplo em que ficou legal. Qual exemplo ficou legal? Qual exemplo ficou legal? Não tem, acabou o vídeo. Agora eu vou pegar outro personagem em que eu acho que aparece as mesmas coisas que eu citei nesse golpe do Luffy, mas não ficou ruim, que é o Zoro. Zoro não usa superpoder. Zoro usa ataques de espada, ataques cortantes, ataques imbuídos de haki do armamento e mais na frente imbuídos de haki do rei. Em certo momento do anime a gente começa a ver essa certa aura no Zoro, né? Quase como se tivesse um ki mesmo, não tem outra forma de exemplificar, é um ki assim, um chakra. E a gente tem dois momentos que eu quero destacar. O primeiro momento é o Zoro, também um ano, contra o Killer. Eu acho que essa cena ficou fenomenal. Você vê um destaque tremendo na aura ali de, meu Deus, vai vir um ataque forte, vai vir um ataque assassino, etc, etc. Mas você consegue entender ali que é um corte limpo, você vê o sangue no Killer depois, você vê o impacto, você consegue entender perfeitamente ali e entender aquilo como uma analogia, uma coisa mais figurativa mesmo. Não, é um destaque visual para nós termos uma noção da potência desse ataque e de qual elemento ele tá usando, que no caso é o haki do armamento. Aí em outros momentos da luta, mesmo eu sendo fãzão do Zoro, eu confesso que eu fico um pouco mais... não sei se eu colocaria isso. Que é principalmente na luta, mais na parte final da saga de Wano. Que ele tá enfrentando o Killer, que ele tá enfrentando... Killer o quê? Perdão. É o Queen, eu vou falar Killer Queen. Que ele tá enfrentando o Queen e o King. Zoro não tem superpoder, mais uma vez reforçando, Zoro não tem superpoder, são ataques de força, são ataques de corte. Aí a gente começa a ver mais presente dele uma aura verde, como se fosse, não, essa é a cor do personagem. Tem até essa cena que é linda, que a gente vê o Zoro e o Sanji correndo ao mesmo tempo e batendo tanto no King como no Queen, respectivamente. E aí tem essa cena de destaque, são as asas do rei do pirata. O Sanji faz sentido ele ter essa certa aura porque ele é um experimento científico, ele tem fogo na perna. Então ele tem essa parada. Aí o Zoro, você fica meio, tá, beleza, é uma cena de destaque, mas tá indo um pouco demais aqui. Mas essa cena em si eu não acho ruim, eu acho que ficou legal, mas entra naquela coisa que eu falei. Fica legal, mas fica um pouco descaracterizado, principalmente em relação ao Zoro. Só pegando exemplo para ilustrar aqui, de um arco bem anterior. Dressrosa, a gente vê o Zoro usando o haki do armamento nas espadas, a gente consegue ver esse destaque, essa coloração roxa, diferente. Mas na hora do ataque é um corte limpaço no pica. Isso mesmo, pica. Que tora ele no meio e tal, e pronto, e fica por aí mesmo. Eu vou usar essa cena só para referencial mesmo. Agora vamos para outra cena, agora utilizando mais o nosso querido haki do rei, que é o haki mais irado, mais legal, que é o que sempre teve um destaque importante na obra. O haki do rei, quando você vai lembrar das primeiras vezes que ele aparece, ele sempre surge primeiro como um aviso sonoro. A gente escuta um som diferente, um zumbido, um toquezinho assim, que dá indicação de que o haki do rei está em ativação. Um foco no olho do personagem, uma atmosfera diferente, como se estivesse sendo um poder, como uma força de Star Wars, vamos dizer assim. Um poder invisível, mas que está em funcionamento ali. E a gente consegue ver o impacto dessa força invisível nas coisas, como rachaduras, pessoas caindo, uma mudança na cor. Mais uma vez, recursos visuais que a animação coloca para a gente poder visualizar as consequências desse poder. Só que a partir de um certo momento, com a entrada, vamos dizer assim, dessa fala do Kaido, de ataques imbuídos de haki, a gente consegue ver mais ativamente esse poder em ação. Vamos dizer, como se tornar o que era invisível mais visível. Beleza, quem já via esses raiozinhos de haki do rei, nesse clash que rolava entre os personagens, essa cena belíssima, por exemplo, de Luffy contra Katakuri, que pra mim era a forma que eu gostava de ver o haki do rei, sendo bem sincero. Essa força invisível, quase como se fosse um poder de vento assim invisível, e esse choque, esse raiozinho só para indicar que há um contraste ali. Mas o que a gente vê agora é o seguinte: essa coloração desses raios pretos e vermelhos escuros, e tudo bem, eu acho que fica irado também. Mas há momentos em que isso funciona pra mim, e há momentos que não funciona, e eu vou trazer agora aqui pra vocês. Essa cena aqui do Shanks, nosso querido Shanks, Papai Shanks, utilizando o haki do rei para deter o almirante Touro Verde. Beleza, tá a mesma coisa no mangá. É a mesma cena. O Shanks tira a espada, usa um haki do rei teleguiado, a gente consegue entender ali que o que está em foco é a precisão, a distância, controle e a força do ataque. Mas sendo bem sério, eu gostei. Ficou esquisito, ficou essa coisa meio...
Como se fosse jogando uma rede em cima do Touro Verde de hack. Ele ficou meio que preso. E o que eu acho legal na cena é justamente esse no mangá. Dá a sensação de que ele mandou assim um raiozinho, opa, fica ligado aí, amigão. E no anime eles dão um acrescento a mais de segundos no momento que o Touro Verde fica preso. Mantém a fidelidade do mangá? Mantém, mas eu não acho que ficou legal ainda assim na animação. Agora um momento que a mesma coisa acontece, o mesmo tipo de efeito aparece, mas pra mim ficou legal. Rayleigh interferindo na luta final de Barba Negra com Boa Hancock. O que é que tem no momento ali? Um momento de impasse, vai acabar tudo, o Barba Negra venceu. Mas aí quem chega? Rei das Trevas Rayleigh. Rei das Trevas, meu irmão, título do c... O cara era o vice-capitão, o cara era o segundo, era o braço direito do Rei dos Piratas. E o nome do cara é Rei das Trevas, né, velho? Tem que respeitar o velho. Então, é uma cena de impacto, é uma cena de, velho, tá chegando essa lenda e o cara tem que chegar chegando. É um pouco parecido, vamos dizer assim, narrativamente, com a cena do Shanks chegando no navio do Barba Branca. Ele chega pra intimidar, chega pra amedrontar mesmo. E a gente vê esse destaque imenso de Haki do Rei, esses raiozinhos. Mas é uma coisa que pra mim fez sentido na cena, ficou coerente. Ele meio que dando uma bomba assim, de dispersão de Haki do Rei, vamos dizer assim. E deixa fazendo todo mundo desmaiar, botando esse medo do Barba Negra. Então pra mim, show, fez sentido, ficou massa. Outra cena em que isso é utilizado de uma forma legal, apesar de manter esses elementos que em alguns momentos eu acho que não funcionam. Shanks contra o Capitão Kidd. Aí tem essa cena do Capitão Kidd usando o canhão dele, o punk lá dele, e fazendo destruição em massa de vários navios, que são aliados do Shanks. E é toda aquela destruição que acontece, eu acho que ficou massa, ficou legal pra destacar o poder do Kidd, a ameaça que ele representava e a seriedade que era aquele momento pro próprio Shanks decidir intervir, impedir isso. Lembrando que toda a cena da destruição do Kidd é uma visão do futuro de Shanks utilizando o Haki da observação. Então o Shanks vai lá e dá o golpe dele, Xablau. No mangá, eu não entendi porra nenhuma daquele golpe. É só um painel gigantesco, porque o que acontece? O Killer tem aquele canhão, né? E é muita coisinha, muito detalhe. Você consegue ver o Shanks fazendo assim um movimento, uma coisa de corte, mas você não fica meio bagunçado. Na animação, pra mim, ficou muito legal, ficou coerente. Que é o quê? Que o Capitão Kidd foi torado. Você não vê um corte de sangue ali, você não vê uma coisa na superfície da pele dele. Foi um ataque de hack. Você consegue ver que ele foi torado. Restinhos do poder vão criando uma situação em cadeia de explodir bala de canhão, estourar tudo. Então, eu acho que essa adição na animação funcionou muito bem para entender tanto o poder do Kidd naquele momento, como o poder do Shanks, aquele ataque que ele deu de hack, que é o mesmo ataque que a gente viu o próprio Roger utilizando no Oden. Ficou show. Teve aquele segundo que apareceu uma aura de um bicho voador gigante ali, assim, velho, porra, nada a ver, mas enfim, são 3 segundos só, então não interfere tanto assim. Antes de fechar esse vídeo, eu queria agradecer quem tá aqui. Eu tenho que fazer o quê no final? Antes de trazer minha última cena aqui, eu queria agradecer a todos que assistiram até esse momento. Pedir mais uma vez para vocês seguirem a página, curtirem o vídeo, comentarem, deixarem suas concordâncias e discordâncias que eu falei. Não, se falou só besteira, não, eu concordo com algumas coisas. Bote aí, vai ser um prazer imenso ler. E pedir para compartilhar também para seus amiguinhos que curtem One Piece, que gostam de ver esse conteúdo também. Bora pra última cena. Essa cena aqui vai ser o exemplo perfeito de, velho, ficou show a cena, ficou incrível, mas pra mim descaracteriza o gol. Estou falando da cena dos capítulos mais atuais, que é o Galaxy Impact do Garp. Gente, eu não tenho nenhuma reclamação da cena como a animação em si. É uma cena linda, você consegue ver vários detalhezinhos, você vê a galáxia, as estrelas, várias coisas ali, várias adições que eles colocam pra dar esse poder no golpe. Porra, o Garp era o cara que batia de frente com o Rei dos Piratas. É o herói da marinha, o cara que derrotou junto com o Roger os Piratas Rocks. Ou seja, o cara era um brabo, meu irmão, o herói da marinha, brabão. Então você tem que ter esse poder assim, essa potência no personagem. Desde a entrada dele você consegue ver ele meio que essa aurazinha irada assim de hack. E aí tem esse momento do golpe. A animação tá linda. A gente consegue ver essa metáfora do golpe dele como realmente o efeito de um meteoro. Uma destruição em massa, um Oppenheimer caindo ali, destruindo a ilha toda praticamente. Você vê o medo do Shiryu olhando da janela assim, eita caralho. A emoção, a trilha sonora contribui muito pra todo esse momento. E é isso, sempre frisando. A mesma coisa que eu tô falando aqui, frisando pra outras cenas. A animação e uma imagem parada são coisas completamente diferentes. Então quando a gente vê a imagem, a gente tem a totalidade daquele momento. É uma cena congelada no tempo. De animação não, é uma coisa fluida. E esse golpe é um momento perfeito para isso. Mas, contudo, todavia, eu acho que descaracterizou um pouco o golpe do Galaxy Impact. Quando a gente vê no mangá o Galaxy Impact, mais uma vez, a gente vê a cena congelada. A gente vê ele em pé no ar,
A distância do soco, vamos dizer, a nuvem de impacto e o efeito de destruição embaixo na praça. A impressão que fica é de que é um golpe muito poderoso e que destrói a praça ali, mas consegue ter uma noção ali. Ele destruiu esse pedaço aqui. Na animação, você não sabe, destruiu tudo, você não sabe, simplesmente você não sabe, destruiu tudo ali. O que foi aquilo? Foi um haki do rei? Foi um haki do armamento avançado? A gente pode imaginar que foi um haki do rei, porque todo mundo usa haki do rei agora, né? Mas o mangá deixa essa pergunta, será que Garp se garante no haki do armamento? Porque a gente sempre conheceu o Garp como o cara do armamento, tipo, socão, bala de canhão. E fica essa dúvida que eu queria matar na animação, quando eu li o capítulo pela primeira vez. Que tipo de poder será que o Garp usou aqui? Eu não sei, ele usou um meteoro, foi o que caiu aqui, um meteoro. Ficou lindo, mas parece um pouco descaracterizado, parece que dá uma potência a mais. É quase como se, eu até falei brincando, parece que a animação do One Piece vive num mundo paralelo, assim. Esses são meus pensamentos, são minhas ideias sobre a animação, de forma geral. Acho que está linda assim, acho que está bonita. Eu acho que é interessante ter esse destaque visual para poder dar uma potência maior nos ataques, mas ao mesmo tempo eu não gosto quando isso atrapalha o entendimento do que está acontecendo. Eu acho que, como eu dei vários exemplos aqui, dá para você usar o recurso, o problema não é o recurso em si, mas a forma como utiliza, a direção, o jeito que coloca na cena. Eu ainda sinto falta um pouco da parte mais clean do One Piece Velho Testamento, mas tá legal do jeito que tá também. Todo mundo é poderoso agora, né? Agradeço mais uma vez a quem ficou aqui até o final. Deixe os comentários e é isso, valeu. Bora assistir One Piece.